prepare o seu coração para juntos, em unidade, recebermos mais uma porção da Sagrada Escritura. É com muita alegria que nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições do Sermão da Montanha, que está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus. E o Sermão da Montanha, ele começa justamente com o que conhecemos como bem-aventuranças. Então, até então, nós vimos a primeira bem-aventurança, que diz: felizes ou bem-aventurados os pobres em espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Vimos também a segunda bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No último domingo, a terceira bem-aventurança foi: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E nesta noite nós vamos ingressar então na quarta bem-aventurança. Convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Mateus, capítulo 5, versículo 6. E eu leio esta bem-aventurança na versão Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Uma outra tradução diz o seguinte: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Apenas até aí. Por um instante, feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te rendemos graças nesta noite. Em unidade reconhecemos a tua bondade, a tua misericórdia e o teu maravilhoso amor que nos atraiu soberanamente a esse lugar de unidade e comunhão, Pai. Nós estamos diante do Senhor com humildade, com um coração cheio de temor, e por isso nós te suplicamos, Deus, por meio do seu Espírito, fale aos nossos corações, convence a sua igreja, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo, segundo o seu reto caráter, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, e que possamos amadurecer cada vez mais e mais a consciência cristã da verdadeira justiça do reino de Deus, não da justiça dos homens, não da nossa própria justiça humana, mas da tua justiça, Pai. E que o nosso coração nesta noite possa descansar nessa verdade, nesta segurança eterna, e que possamos sair daqui edificados, confrontados, transformados para a glória do seu santo nome. É o que te pedimos nessa noite, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Um dia esses serão fartos, serão completamente saciados nesse seu apetite almático. Eu não sei se todos aqui conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, da editora norte-americana chamada Marvel Comics. Para quem não sabe, a Marvel é considerada uma das mais famosas editoras do mundo inteiro. E pois bem, ao falar da Marvel, no ano de 1974, a Marvel lançou um novo personagem em suas HQs, suas histórias em quadrinhos. E o nome desse personagem, que foi lançado na edição 129 do espetacular Homem-Aranha, no ano de 74, o nome dele era Frank Castle. E a história do Frank Castle pode ser resumida da seguinte maneira: Frank Castle era um ex-fuzileiro que lutou no
Vietnã. E um certo dia, ele volta para casa, constitui família, estava ali reunido com sua esposa e filhos, fazendo ali um piquenique no Central Park, Nova York, quando de repente ele foi surpreendido por um grupo de mafiosos que ceifou a vida de todos os seus familiares. E a partir daí, motivado por ódio, motivado por um desejo sangrento de vingança, esse personagem chamado Frank Castle se torna uma espécie de júri executor ao mesmo tempo. Ele adquire ali alguns armamentos, coloca uma camisa preta com uma caveira estampada no peito, e a partir daí Frank Castle começa a ser chamado de o Justiceiro. Em outras palavras, é um personagem que busca, a partir dos seus próprios preceitos, das suas próprias leis, das suas próprias regras, ele busca fazer justiça com as próprias mãos. E eu estou dizendo tudo isso porque, ao trazer à memória um personagem das HQs como esse, nós entendemos que o perfil do justiceiro é justamente o perfil que não tem nada a ver, absolutamente não tem nada a ver com os filhos de Deus. Porque o crente, ele não é uma espécie de justiceiro. Os filhos de Deus não buscam fazer justiça com as próprias mãos. Porque o Evangelho de Jesus, ele não nos ensina a alimentar no coração um certo desejo de vingança. Nós não pagamos o mal com o mal. Até mesmo porque, lembrando da carta de Tiago, no primeiro capítulo, ele vai deixar bem claro, dizendo que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, ao invés de fazer justiça com as próprias mãos, como igreja nós entregamos nas mãos daquele que pode julgar retamente. Porque a nossa confiança e a nossa segurança está na justiça que vem de Deus. E é dessa justiça que nós temos fome e nós temos sede. Não é de vingança, não é da justiça humana, mas da justiça que vem do Criador. E para falar desse assunto como proposição, nós vamos caminhar por pelo menos 3 pontos. Então, em primeiro lugar, eu vou falar sobre o apetite que todo cristão deve ter. Segundo, eu quero apresentar alguns aspectos bíblicos a respeito de justiça. E por fim, nós vamos falar sobre uma promessa de saciedade, uma promessa de satisfação garantida à igreja de Jesus. Então, em primeiro lugar, existe um certo apetite que todo crente em Jesus Cristo precisa ter. Ao proclamar esta bem-aventurança, aqui Jesus cita 2 palavras que apontam para necessidades vitais. Ele cita a palavra fome e também cita a palavra sede. E nós sabemos que a fome mata, a fome dói, a fome é cruel. Eu já li relatos de pessoas que passaram fome, que sofreram de subnutrição, que sofreram de desnutrição, que sofreram de inanição no corpo. E é simplesmente terrível. E pior do que a fome é a própria sede. Porque nós sabemos que, dependendo do estado de saúde de algumas pessoas, elas conseguem até ficar vários dias sem comer e ainda assim sobrevivem. Mas se a pessoa não tiver água, ela não vai durar muito tempo. Então, aqui no texto, Jesus cita 2 palavras que apontam para as necessidades mais primitivas de qualquer ser humano. E é aqui que nós temos que entender algo muito importante, porque no Sermão do Monte, Jesus fala sobre fome e sede, inserido num contexto social, onde no primeiro século a água era escassa e a comida, não poucas vezes, era insuficiente para alimentar uma família. Um comentarista bíblico chamado William Barclay,
que viveu no século passado, disse que um trabalhador braçal no primeiro século recebia um pagamento diário que era equivalente a 8 centavos de dólar. Ou seja, isso era muito pouco. Então, diante desse contexto, algumas famílias no primeiro século conseguiam comer carne uma vez na semana, enquanto outras famílias, infelizmente, acabavam passando privação, passando fome, de fato. Então, sendo assim, no contexto do primeiro século, pior ainda era a questão da bebida, porque na antiguidade a maioria das pessoas não tinham água corrente dentro de casa. Então, quando Jesus utiliza palavras como fome e sede, as pessoas que estavam ouvindo o sermão da montanha, elas conseguiam compreender com intensidade o que tais palavras representavam. Elas sabiam de fato, com propriedade, o peso dessas duas palavras. Contudo, aqui no texto, de maneira muito óbvia, Jesus não está tratando de uma alimentação natural. Ele não está falando de carne, ele não está falando de pão, ele não está falando de leite ou de água. Aqui no texto, de maneira óbvia, Jesus não está levantando questões sobre nutrição, sobre fisiologia, sobre hábitos alimentares, nada disso. Mas quando ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede, aqui ele utiliza uma metáfora que expressa uma necessidade vital, uma profunda vontade, um desejo ardente de se ter alguma coisa. Então ele completa dizendo, felizes os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, assim como o corpo necessita de alimento, a alma do ser humano também necessita da justiça que vem do alto. Por isso Paulo em Romanos 14, verso 17 vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então aqui, nessa bem-aventurança, Cristo está falando de um grupo de pessoas que está em busca de saciedade. Um grupo de pessoas que está um encontro de satisfação, um povo que deseja se fartar, mas não é de comida e bebida, não é de pão e água. Ele está falando de pessoas que estão famintas e sedentas pela justiça do alto. E quem são esses? São os filhos de Deus. Eu e você, é a igreja de Cristo, porque o nosso apetite é por justiça. É tudo o que nós mais queremos da parte de Deus. Para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa sociedade como um todo. Os filhos de Deus clamam pela verdadeira justiça, porque se alguém afirma não ter fome e não ter sede de justiça, deveríamos questionar se uma pessoa como essa de fato faz parte do reino de Deus. Porque a Bíblia, por meio de Cristo, nos ensina que os filhos de Deus, eles devem desejar essa justiça que vem do alto. Nós devemos buscá-la diligentemente, é o que Jesus nos ensina em Mateus 6,33, onde ele vai dizer, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas nas nossas vidas. Portanto, qual é de fato o apetite, o verdadeiro apetite almático que todo discípulo de Cristo deve ter? Certamente é o apetite pela justiça do reino de Deus. Então, em primeiro lugar, esse é o apetite que eu e você, que professamos a fé no Cristo ressurreto, nós precisamos carregar na alma, no coração, todos os dias, diante de qualquer pessoa, contexto ou situação. Nós temos fome e sede dessa justiça que vem do reino de Deus. Agora, em segundo lugar, existem alguns aspectos bíblicos de justiça que nós precisamos passar por cada um deles, precisamos ter um entendimento, ter clareza a respeito do que eles representam para nós nos dias de hoje. Então, de que tipo de justiça é essa proveniente do reino de Deus? Que tipo de justiça é essa da qual Jesus faz menção? Será que essa justiça tem a ver com questões socioeconômicas, com questões jurídicas, espirituais,
De que tipo de justiça do reino de Deus Jesus está falando? É uma justiça legal? É uma justiça moral? Será que é uma justiça social? Bom, nesse texto, acredita-se que Jesus esteja falando de pelo menos 3 aspectos de justiça. E aqui ele estaria falando de justiça imputada, de justiça implantada e de justiça promovida. E nós vamos entender cada uma delas, ou pelo menos vamos tentar explicar cada uma delas. Em primeiro lugar, justiça imputada. O que seria a justiça imputada? Justiça imputada é uma doutrina bíblica que faz menção ao sacrifício de Cristo por cada um de nós. O que significa imputar? Imputar significa atribuir, creditar, colocar na conta de alguém. Isso é imputar. Portanto, a justiça imputada nos ensina que os pecados dos crentes foram imputados a Cristo. Por isso ele teve que sofrer e morrer numa cruz. Mas em contrapartida, nós sabemos que Jesus teve uma vida perfeita, uma vida santa. Ele nunca pecou. Ele sempre obedeceu à lei de Deus Pai. Ou seja, Jesus é totalmente santo, ele é totalmente justo. E por isso na cruz, a justiça dele foi atribuída a nós, imputada a cada um de nós, os que cremos. Então houve uma troca. O nosso pecado foi colocado na conta dele, e a justiça dele foi colocada na nossa conta. Justiça imputada, entenda isso. O ser humano por si só, ele não é justo o suficiente para entrar no reino do céu, porque somente pessoas perfeitas podem entrar no céu. A Bíblia nos ensina que a justiça humana, ela não presta. O profeta Isaías diz que não passa de um pedaço sujo, de um trapo imundo a nossa justiça. Então a justiça humana não presta. Ou seja, o homem por si só não consegue ser totalmente justo diante de Deus. Por isso, aquilo que o homem não consegue fazer, Deus fez por ele. Deus, na sua soberania e amor, ele enviou ao mundo o seu único filho como nosso representante e fiador. Então entendemos que o Calvário foi o palco da justiça de Deus. Na cruz, Jesus liberou um brado dizendo: está consumado, ou seja, está pago. O pecado foi perdoado, a dívida foi paga, a culpa foi removida. A justiça perfeita de Cristo foi atribuída a nós, imputada a nós, os que cremos pela fé. Meus irmãos, diante da santa lei de Deus, nós tínhamos uma grande dívida espiritual. Éramos culpados, éramos devedores, merecedores do castigo eterno. Por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Merecíamos isso. A cruz era para mim e para você, mas Cristo nos substituiu. Entenda isso. Jesus não tem pecado. Como eu disse, ele é totalmente santo. E nós é que somos os pecadores. E mesmo assim ele trocou de lugar com a gente. Como disse Paulo, Jesus que não tem pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Cristo se tornou responsável legal pelos nossos pecados. Foi castigado em nosso lugar, levou sobre si a nossa culpa, pagou todas as nossas dívidas espirituais e morreu a nossa morte. Ou seja, a nossa culpa foi atribuída, foi imputada, foi creditada a Ele, e a justiça dele foi colocada na nossa conta. É isso que estamos chamando essa noite de justiça imputada. Portanto, somente aqueles que estão vestidos com a justiça de Cristo entrarão no seu reino. Mas pastor, como é que eu faço para receber a justiça de Cristo sobre a minha vida? O que eu tenho que pagar? Qual o sacrifício que eu tenho que fazer? Não, você não tem que fazer sacrifício nenhum. Basta simplesmente você se arrepender dos seus pecados,
e pela fé, crê com o coração que Jesus é Senhor e Salvador sobre a sua vida. É fé e arrependimento, nada além disso. Porque nós não somos salvos por boas obras, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. João, na sua primeira carta, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Somente um justo consegue fazer isso por nós, e esse justo tem um nome, é Cristo Jesus. Então eu preciso me arrepender e ao mesmo tempo crer no Evangelho, fazer como Abraão fez, em Gênesis capítulo 15, que diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, lhe foi atribuído como um ato de justificação, porque ele creu, ele teve fé no Senhor. Eu acho incrível aquilo que Paulo diz no capítulo 3 da sua carta aos Romanos, dos versos 21 a 26, eu quero ler para vocês, que diz o seguinte: mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então você não tem que pagar nada, você não tem que fazer sacrifício algum. O que você precisa fazer para receber a justiça de Cristo é ter fé em Jesus, conforme diz o texto. Romanos 5:1, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui fica claro para todos nós que através do mérito do sacrifício de Cristo, a justiça de Deus foi gratuitamente declarada sobre aqueles que creem. E agora já não há condenação para mim e para você, nós que estamos em Cristo Jesus. Não tem condenação, não tem culpa sobre nós. Ei, entenda isso, coloca isso no seu coração. Em Cristo, o seu pecado é perdoado. Em Cristo, a sua culpa é retirada. Em Cristo, a justiça de Deus é colocada na sua conta. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Jesus. Então, ter fome e sede de justiça é desejar ser justo diante de Deus. E isso só é possível por meio de Cristo, que nos atribui a sua justiça. É isso que estamos chamando nessa noite de justiça imputada, justiça creditada, justiça que foi colocada na nossa conta, mesmo sem a gente merecer. Isso é graça de Deus sobre mim e sobre a sua vida. Agora, dentro desses aspectos bíblicos de justiça, além da justiça imputada, nós também temos a justiça implantada. E aqui, a justiça implantada nos ensina que em Jesus, agora eu e você, nós temos uma nova vida. Em Cristo, agora nós recebemos uma nova natureza, um novo coração. O caráter de justiça do reino de Deus agora foi implantado dentro de nós. Desde quando, pastor? Desde quando a justiça de Cristo foi imputada a você. Deus implantou em nós esse senso de justiça do seu reino. Por isso que João, na primeira carta, vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente divina permanece dentro dele. Essa semente divina é o próprio Espírito Santo, é a própria justiça do reino de Deus em nossas vidas. Por isso que a justiça implantada em nós, ela nos impulsiona a trilhar um caminho de santificação. Ah, meu irmão,
Se a justiça de Cristo foi imputada sobre você e depois implantada no seu coração, não tem como você não desejar viver em santidade. Porque a justiça implantada vai te colocar nesse caminho de santidade, de busca por santificação. Ela nos faz andar em conformidade com o padrão moral de Deus. É isso que ela faz. Um padrão que Deus estabeleceu na sua palavra. Portanto, com base nessa justiça, todas as nossas condutas precisam agradar o Criador. Devemos, com a nossa vida, glorificá-lo mediante um caráter de retidão, porque a sua justiça foi implantada em nós. Contudo, é bom a gente ressaltar algo também muito importante, porque quem está em Cristo, de fato, já recebeu uma nova natureza. A Bíblia diz isso. Se você está em Jesus, você tem de fato uma nova natureza. Ponto. No entanto, a velha natureza ainda não foi totalmente extirpada das nossas vidas. Você tem uma nova natureza em Jesus, mas a velha natureza, ela ainda não foi totalmente arrancada de você. Porque a Bíblia nos ensina, por meio de Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, que dentro de cada crente existe uma grande guerra acontecendo todos os dias. E Paulo vai dizer que essa guerra é a guerra entre carne e espírito. Todos nós, eu, você, qualquer pessoa que nasceu de novo, que tem uma nova natureza, tem essa guerra dentro de si. É um MMA, é uma pancadaria o tempo todo. É carne e espírito, ou se você preferir, nova e velha natureza, brigando o tempo todo, porque quem está em Jesus, a nova natureza existe, enquanto a velha resiste, ela faz resistência, ela faz oposição. Então essa guerra está acontecendo dentro de cada um de nós, e isso acontece todos os dias. E por qual motivo essa guerra acontece dentro de cada um de nós? Pelo simples motivo de que a obra de Cristo ainda não se completou em nossas vidas. Porque em Cristo nós já fomos justificados, mas ainda não fomos glorificados. Portanto, eu e você somos como uma obra inacabada. Deus ainda no tempo presente está construindo as nossas vidas dia após dia. E essa obra só estará completa quando Cristo vier em glória buscar a sua igreja, onde essa velha natureza vai ser totalmente destruída de uma vez por todas. Essa é a nossa esperança, é isso que nós esperamos todos os dias. Mas até aquele grande dia, essa guerra vai acontecendo. Carne, espírito, nova natureza e velha natureza. Mas até aquele grande dia chegar, o nosso dever, como filhos de Deus, é nos mantermos vigilantes. Até mesmo porque a Bíblia diz que se alguém pensa que está em pé, tome cuidado para não tomar uma rasteira. Tradução minha. Tome cuidado para não cair. Então o nosso dever é sermos vigilantes, é progredir em santificação. Por isso precisamos nos dedicar às disciplinas espirituais e andar em conformidade com o padrão moral que Deus estabeleceu em sua palavra. Precisamos viver em comunhão e buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Portanto, meus irmãos, eu e você devemos ter fome de santidade, porque isso é uma evidência de que a justiça do reino foi implantada dentro de nós. Se você tem essa justiça na sua vida, naturalmente você vai desejar santificação, porque se você não tem o desejo de ser santo, se você não tem essas lutas diárias contra o pecado para tentar ser santo para a glória de Deus, sinto muito, meu irmão, minha irmã, mas talvez você ainda não nasceu de novo. Porque quem foi salvo pela graça, mediante a fé em Jesus, tem um desejo verdadeiro, sincero de se santificar dia após dia, por meio do Espírito que em nós habita. Então isso é justiça implantada. Agora, em terceiro lugar, além dessas duas citadas, existe também a justiça promovida. Justiça promovida é o que, de forma genérica, também podemos chamar de justiça social. Portanto, a justiça promovida é uma manifestação do amor de Deus na sociedade. Não importa o setor, não importa a esfera, não importa a pessoa.
A justiça promovida trata de libertar o ser humano de qualquer tipo de opressão, porque é ela que promove os direitos civis, é ela que promove as justiças nos tribunais, é ela que promove a integridade nos negócios. Quer saber se um cristão nasceu de novo? Olhe como ele se comporta nos negócios, se ele tem integridade, se ele tem honestidade, porque isso é justiça promovida, que é um desencadear da justiça imputada, que foi implantada. Porque nós como igreja, nós desejamos ver na sociedade honestidade, nós desejamos integridade e retidão de maneira geral. Isso é justiça promovida. Quem tem fome e sede de justiça sempre vai denunciar o erro, sempre vai denunciar o pecado, sempre vai denunciar qualquer tipo de corrupção. Porque quem tem fome e sede de justiça tem o desejo de querer promover o bem na sociedade, de qualquer forma possível. Os irmãos, a Bíblia nos ensina sobre essa justiça promovida. Eu posso citar, por exemplo, o Salmo de número 82, que diz que Deus preside a Assembleia dos Céus, no meio dos seres celestiais, e anuncia o seu julgamento. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Façam justiça ao pobre e ao órfão, defendam o direito dos oprimidos e dos desamparados, livrem o pobre e o necessitado, libertem-nos das garras dos perversos. Isso é justiça promovida. Os filhos de Deus, no decorrer de toda a história, sempre lutaram por importantes causas sociais. O nosso Senhor Jesus, no primeiro século, ele restaurou a dignidade das mulheres e das crianças. Os apóstolos de Cristo cuidaram dos pobres no primeiro século. Reforma protestante, no século XVI, devolveu às nações a visão bíblica do trabalho, da vocação, da economia, da ciência e principalmente da verdadeira fé. John Wesley lutou bravamente pela causa da abolição da escravatura. Em 1789, um cristão chamado William Wilberforce posicionou-se perante o parlamento britânico e clamou pelo dia em que homens, mulheres e crianças não fossem mais comprados e vendidos como se fossem animais de carga. Ele lutou durante anos, até que finalmente, em 1833, 4 dias antes da sua morte, o parlamento aprovou um projeto de lei abolindo completamente a escravidão na Inglaterra. Em 1963, Martin Luther King Jr., em Washington DC, lutou bravamente contra o preconceito racial na América e deixou um legado vitorioso, que ainda hoje inspira aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu leio aqui uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte: quem tem fome e sede de justiça, luta por uma sociedade na qual não haja fraude, falso testemunho, perjúrio, roubo e desonestidade nos negócios pessoais, nacionais e internacionais. Quem tem fome e sede de justiça, luta para que leis justas sejam estabelecidas, os justos governem e os magistrados julguem com equidade. Quem tem fome e sede de justiça, denuncia o pecado e promove o bem, ama a verdade e abomina a mentira. Sua oração contínua é: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que é isso? Justiça promovida, que é um desaguar da justiça imputada. Então, nós entendemos justiça imputada, justiça implantada e justiça promovida. A justiça imputada é a justiça de Cristo na cruz, que foi atribuída a nós e que nos livrou da condenação. A justiça implantada é a nova natureza, o novo coração que nós recebemos, esse caráter de justiça do reino de Deus que está em nós e que nos impulsiona a trilhar um caminho de santificação. E a justiça promovida é a manifestação do amor e da retidão de Deus em toda a sociedade por meio da vida de seus filhos, ou seja, por meio da igreja. E por fim, eu falo sobre essa promessa
de saciedade, uma promessa de abastança em nossa alma, na alma da igreja de Cristo Jesus, uma promessa de saciedade na vida daqueles que têm fome e sede de justiça, porque Jesus diz: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque estes vão ser saciados. Aqui, meus irmãos, nós entendemos que na vinda do reino de Cristo, como igreja, nós seremos fartos. A justiça vai reinar por todo sempre. Haverá retidão, haverá equidade. A corrupção presente vai dar espaço aos padrões morais mais elevados. Por isso que Pedro, na segunda carta, ele vai dizer que, segundo a promessa de Deus, nós esperamos novos céus e uma nova terra nos quais habita justiça. Então, meus irmãos, como igreja, nós vamos nos fartar da justiça que Deus vai prover sobre toda a humanidade. Por isso, guarda o seu coração agora, porque um dia toda injustiça que você sofreu por professar sua fé em Jesus, um dia Deus vai acertar as contas. Toda perseguição, toda humilhação sofrida por defender a causa do Evangelho, Deus um dia vai colocar isso na balança. Ele vai pesar a mão. Aquilo que você já enfrentou por amor a Jesus, e que você acha que ninguém viu, deixa eu te falar, Deus viu. Deus estava lá, e Ele viu tudo o que aconteceu com você. Afinal de contas, nada, definitivamente nada escapa dos olhos de Deus, porque ninguém esconde nada do Criador. Preste atenção, se Deus é juiz, isso significa que no juízo final, nenhuma injustiça praticada vai ser esquecida. Toda injustiça praticada, de todos os povos, de todas as épocas, Deus vai trazer à tona, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Se assim como eu, você fica indignado ao ler algumas notícias concernentes à corrupção no país, meu irmão, fica tranquilo, descanse seu coração, porque um dia Deus vai fazer justiça. Todo o aparelhamento do Estado, todo desvio de verba pública, toda fraude, todo suborno, todo tipo de sonegação, lavagem de dinheiro, todo peculato, toda prevaricação, toda mentira, um dia Deus vai trazer justiça. Cada ato de crueldade praticado no decorrer de toda a história, Deus vai julgar. Cada vida ceifada pelo nazismo, ou cada vida ceifada por qualquer outro governo totalitário, mas Deus vai colocar tudo na balança. Cada falso mestre, cada líder religioso, charlatão, um dia vai beber do cálice da ira de Deus. Ele vai fazer justiça. Todo crime de homicídio, todo roubo, todo furto, toda violência não vai passar ileso no tribunal de Deus. Todo adultério, toda perversão, toda imoralidade sexual vão receber o certo juízo. Cada bebê que foi abortado, cada criança assassinada no ventre, Deus vai fazer justiça. Aqueles que perseguiram a igreja, aqueles que perseguiram os filhos de Deus, um dia vão prestar conta de seus atos. Por isso eu repito, se Deus é juiz, isso significa que no juízo final, nenhuma injustiça praticada vai ser esquecida. Porque toda injustiça praticada, de todos os povos, de todas as épocas, Deus vai trazer à tona. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Por isso, como igreja, nós não faremos justiça com as próprias mãos, mas iremos confiar na justiça que vem das mãos do nosso Senhor. Porque a eternidade, ela vai ser um banquete futuro para a fome e para a sede que nós temos hoje. Juntamente com Cristo estaremos completamente saciados do nosso apetite por justiça. Mas, meu irmão, enquanto esse dia não chega, é em comunhão, é comendo do pão e bebendo do cálice que a nossa fome e sede de justiça vai sendo saciada.
Porque a nossa confiança está na justiça que vem de Cristo, que vem do Calvário. Por isso, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que a única forma de qualquer ser humano escapar da ira de Deus, do juízo final, é se a justiça de Cristo estiver sobre a vida dele. É a única forma. Lá não tem carta marcada, lá não tem suborno, lá não vai ter como comprar nada o favor de Deus. Não. A única forma que o ser humano tem de se esquivar, de não receber o juízo da ira de Deus sobre a sua vida, a única forma é se a justiça de Cristo estiver sido atribuída, imputada, acreditada sobre a vida dessa pessoa. E talvez você que está aqui me ouvindo pense assim: pastor, mas eu já cometi tanta injustiça na minha vida, eu já errei tanto, pastor, eu já passei tanta gente para trás, eu já prejudiquei muitas famílias. Será que para mim, pastor, existe solução? Meu irmão, e com muita esperança e alegria eu digo para você: sim, existe solução para você. A solução tem um nome, o seu nome é Cristo Jesus. Porque se você se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho, crer em Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, você será revestido com a justiça do reino de Deus. É isso que a Escritura nos garante. Porque somente pela justiça de Jesus a nossa culpa é removida, as nossas dívidas espirituais são canceladas. Essa é a graciosa manifestação do perdão de Deus sobre aqueles que creem. No dia do juízo final, todo ser humano vai comparecer diante de Deus. E se você estiver em Cristo, não haverá mais condenação para você. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque esses vão ser fartos, vão ser saciados. E com esse entendimento, eu convido você, por gentileza, fique de pé no seu lugar e feche seus olhos por um instante. E deixe que o próprio Espírito Santo ministre sobre o seu coração, porque somente o Espírito pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu não posso te convencer de nada. As minhas palavras, o meu mundo falar não adianta, porque o que importa, o que tem poder é a palavra de Deus. E se nessa noite, com o coração aberto, você tem ouvido o Evangelho, que nos ensina sobre o princípio da justificação, onde Cristo tomou o meu e o seu lugar, que você nessa noite não resista ao chamado de Deus, porque Ele te chama nessa noite para uma vida de justiça, justiça imputada, implantada e promovida, e tudo isso para a glória de Deus Pai. Por isso, nesta noite, de olhos fechados, eu te convido a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso agora, de livre vontade, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração e confesso com a minha boca, publicamente, que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor e recebo gratuitamente da sua justiça, que me é atribuída por meio da fé. Amém. E ainda com os olhos fechados, aí mesmo no seu lugar, sem constrangimento algum, eu pergunto para você: se você fez pela primeira vez essa oração, entregando a sua vida a Cristo, aí mesmo no seu lugar, levante a sua mão bem alto, que nós queremos orar por você. Se você fez essa oração com todo o seu coração, entregando a sua vida a Jesus, pode aí levantar sua mão bem alta. Eu vejo a mão levantada ali atrás, porque o nosso Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Nós estamos em meio à família de Deus, portanto no nosso meio não há constrangimento. Então, se você toma essa decisão essa noite, levante sua mão bem alto. Nós queremos orar por você e orar com você.
porque esse é o nosso jeito de ser igreja. Pai, eu te agradeço por cada coração essa noite, por cada vida. Te agradeço por aqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão, por meio dessa mídia social. Mais que ninguém, o Senhor conhece o nosso coração e sabe da nossa necessidade de arrependimento, Deus. Eu te peço que nessa noite, Pai, seja uma noite de transformação, onde mediante a consciência do Evangelho e a consciência da sua justiça, possamos desenvolver, Pai, um desejo profundo, uma fome e uma sede por santidade. E que a tua santidade em nós, Pai, possa impactar outras pessoas à nossa volta, ao ponto de que o nosso desejo, o desejo de outras pessoas, seja unicamente de ser parecido com Cristo. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa fazer novas coisas na vida de cada família aqui representada, e que possamos viver e aplicar a sua justiça dentro do nosso lar, Pai, que comece dentro das nossas casas, e que isso possa se refletir naturalmente sobre a vida de outras famílias, para a tua glória. Eu oro, Pai, por aqueles que tomaram essa decisão de se entregar a Ti essa noite, mas quem sabe não ergueram suas mãos. Mas o Senhor conhece esse coração, Pai. Que essa vida seja batizada no Seu Espírito, que seja abraçada com cordas de amor, Pai. E que ela possa crescer dia após dia em comunhão, em unidade com a igreja, para a glória do Seu santo nome, Pai. Esse é o nosso desejo, como corpo de Cristo. E é o que nós te pedimos, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela bondade dEle. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Quem aí está justificado em Jesus? Então fica tranquilo, porque no dia do juízo final, por mais que você deu aquelas vaciladas lá no passado, e ainda continua vacilando, porque nós ainda falhamos, porque a guerra está acontecendo dentro de cada um de nós, mas fica tranquilo, porque o sangue de Jesus está sobre você. Então naquele grande dia, quando você se deparar de cara a cara com Deus Pai, por mais que você tenha vacilado, a justiça de Cristo está sobre a sua vida. E quando Deus te olhar naquele grande dia, Ele não vai simplesmente ver o Leandro, a Mila, o pastor Ronald, não, Ele vai ver o sangue do Filho dele sobre a sua vida. É isso que vai te justificar, meu irmão. É isso que vai te livrar da culpa diante de Deus. Então, se você está em Jesus, descanse o seu coração e enche a sua alma de esperança, porque naquele dia a igreja vai se fartar da verdadeira justiça que vem do alto, que vem de Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que vocês vão em paz, tenham uma semana abençoada, com muita justiça promovida para a glória de Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos.